Olá, eu sou o Matheus Chamati, estou começando mais um episódio do D12Cast e hoje é um episódio sobre notícias de RPG, no qual eu trago para vocês novidades, lançamentos e tudo que está sendo falado ou anunciado na comunidade e no mercado de RPG. Para começar, a primeira novidade é a volta do Café com Dungeon, cara, um canal muito legal, um podcast de RPG que eu gosto bastante. Entrou em hiato depois que fechou o episódio 1000, Rafael Balbi e algumas outras pessoas produziram ele durante um bom tempo aí. Não é à toa que ganhou vários prêmios aí, o Goblin de Ouro, como melhor podcast de RPG. E agora voltou, em 2024 foi anunciado, então o Rafael Balbi voltou, agora no formato de um episódio semanal. Toda quinta-feira de manhã sai um episódio novo, então foi uma novidade, uma surpresa bem legal, não sabia que ia voltar, fiquei bem feliz. Vou deixar para vocês o link aqui. E esse podcast, o Café com Dungeon, é algo que eu recomendo sem sombra de dúvida, e todo mundo que gosta de RPG assiste lá. Os episódios, em geral, o Balbi trabalha aí muito sobre design de RPG, sobre a experiência do RPG, então ele aprofunda discussões muito interessantes. Mas no formato antigo do canal, ele também tinha episódios variados no qual entrevistava pessoas, trazia pessoas da comunidade, autores que estavam lançando material novo, fazia resenhas sobre materiais também. Então o conteúdo de fato era bem variado. Ele inclusive fez uma enquete lá sobre tipo de episódio que a gente gostaria de ver nessa nova fase aí do canal. Eu comentei lá que eu gosto bastante dos episódios qual ele fica filosofando, divagando sobre RPG. O Balbi certamente contribui muito pra gente se desenvolver enquanto RPGista, mesmo sendo só um hobby pra muita gente que não quer trabalhar necessariamente, publicar nada de RPG. Ele certamente traz dicas que nos aperfeiçoam enquanto mestre, enquanto jogadores, e é legal ver esse conteúdo sendo falado, trabalhado. Não é um tipo de conteúdo mais de game design, mais aprofundado, que a gente vê com certa facilidade no mercado, pelo menos no mercado nacional. Então é bem legal, fiquei muito feliz com esse retorno. Inclusive, eu estou apoiando, então apoia.se/Café com Dungeon. Apoia lá você também, porque um episódio semanal é o mínimo, mas tem metas extras para mais episódios saírem na semana, chegar numa meta de 5 episódios na mesma semana. Existem a possibilidade de vários quadros diferentes. No formato antigo, por exemplo, tinha o quadro HP Love Coffee com a Aline, então ela falava muito sobre terror, sobre Lovecraft, então, sobre os mitos do Cthulhu, então um formato bem legal. Entre outros que estão sendo pensados, tem meta lá para ter live também, para se complementar com outros formatos aí dentro do audiovisual pro Café com Dungeon. Então entra lá, se você pode, apoia também, tem vários níveis, certamente vai contribuir bastante então com o canal, e acho que a comunidade RPG, de maneira geral, tem muito a ganhar com essa nova fase do Café com Dungeon, então parabéns ao Balbi e vamos continuar acompanhando. Segunda notícia, então, tem 2 eventos de RPG acontecendo agora. O primeiro é o Mês da Mentoria para Mestrar, criado pelo Bruno Cobb. Já falei sobre essa iniciativa, sobre esse encontro no episódio que eu falei sobre concursos de RPG e Game Design, eu falei sobre concursos de fato e outros tipos de encontros, de jams, enfim, de atividades, de eventos que a comunidade faz, e um deles é este agora. Ele está com as inscrições abertas, eu vou deixar o link para vocês aqui embaixo, então vocês podem participar tanto para mestrar, para participar aí das dicas, dos aperfeiçoamentos que são fornecidos para a comunidade. E o outro é o Verão na Lata, que eu também falei no episódio sobre concurso de RPG e Game Design. Foi criado essa terceira edição, foi criado 2 anos atrás. A ideia então é todo verão aí do RPG ter também um encontro com várias mesas sendo mestradas e jogadas pela comunidade aí. Foi criado pelo Brainstorm RPG, pelo Samuel Hernandes, então. O Verão na Lata então tem essa pegada diferente de o verãozinho, vamos jogar RPG. Os primeiros jogos aí, muito da OSR, então vários jogos com uma pegada mais ácida, com um toque de limão na caipirinha, como é anunciado também. Então, obviamente, aí o DCC é um caso também, o OSE, o Lamentations of the Flame Princess, mas vários outros jogos aí foram mestrados. Já teve campanha que durou, aventura, na verdade, one shot, que durou 11 horas, então, na comunidade. Então, bem legal. Tem vários formatos possíveis, depende muito do qual você quer participar, de qual jogo, de qual mestre também. Mas o ponto é, siga as redes sociais do Brainstorm RPG, que logo vão abrir as inscrições se você quer mestrar ou participar. Para quem participa dos grupos também, ou do Arc RPG, ou do próprio Brainstorm, o Samuel Hernandes já fez uma chamada lá, marcou algumas pessoas para se inscrever para mestrar, mas se você não está nos grupos, siga as redes sociais que em breve isso vai ser anunciado. Então aí final de janeiro, início de fevereiro vai rolar o Verão na Lata RPG. Então a ideia do Verão na Lata é jogos exóticos com as cores e o frescor do verão, produzido pelo Brainstorm RPG e pelo Samuel Hernandes. É uma iniciativa bem legal, um encontro de RPG para ter várias mesas sendo jogadas em todo o Brasil, todas elas online. Dá uma olhada aí. Em parênteses, esse cartaz que você está vendo aí do Verão na Lata foi feito pelo Yuri Perkovsky, um grande ilustrador. Aí vocês podem ver que tem bem a pegada dessa ideia do Verão na Lata. Mas não somente isso, semana passada eu recebi 2 ilustrações dele
que vão estar na aventura que eu vou lançar pela Caramelo Jogos. Foi feito pelo Yuri com muito orgulho. Cara, ele é muito bom, ficou incrível. Quando eu vi as ilustrações, achei demais. Inclusive, mandei pro Marcelo Augusto do Dados e Canecas. Dá uma olhada lá no blog Dados e Canecas, é bem bom. Mandei pra ele só, o Yuri mandou aqui, vou colocar lá no Drive, eles em alta. Ele, caralho, isso ficou muito incrível, foda demais. A gente ficou trocando uma ideia sobre os dois embasbacados, sobre o quão incríveis são as artes do Yuri. Ele fez esse cartaz do Verão na Lata, fez ilustrações para minha aventura que vai ser pela Caramelo Jogos. Quando eu tiver mais novidades sobre isso, eu aviso vocês. Próxima notícia é um lançamento, Hunter the Reckoning, um RPG aí do Mundo das Trevas, no mês do Vampira Máscara. Foi lançado no Brasil com o nome de Caçador a Revanche, lançado aí no finalzinho do ano passado, eu não estava sabendo, então bem legal ter a versão brasileira aí com a tradução disponível para todo mundo que quer conhecer mais esse universo. Eu já falei sobre Hunter the Reckoning nos outros episódios aí, é uma temática bem legal. Ele também é do Mundo das Trevas, ele é um dos jogos que fazem parte desse universo que compartilha aí o lobisomem, o vampiro, o mago ascensão e vários dele. Esse é legal porque você joga com humano, então você tem poderes ali que são despertos, mas você é um humano que enxergou o sobrenatural. Você sabe que existem coisas aí, existem criaturas à noite, existem monstros, e você tem que caçá-los, então você desenvolve poderes. Então, bem legal. Essa versão, claro, já havia sido lançada no Brasil nas edições anteriores, mas agora é para quinta edição, então é realmente a versão mais atual desse jogo, é a versão mais atual do Mundo das Trevas, foi anunciado, vou deixar o link para vocês aqui embaixo. E falando em Mundo das Trevas, falando em Vampira Máscara, as próximas duas notícias são relacionadas a isso. A primeira é que no final do ano passado foi lançada uma aventura gratuita pela Renegade Game Studios, que é a editora do Vampira Máscara, né? Todo final de ano eles lançam, os dois primeiros aconteceram e agora chegou no terceiro. Criou-se então uma tradição da Renegade Game Studios que é lançar uma aventura gratuita no final de ano que tem uma temática então de Réveillon. A aventura, a história dela está envolvida com o Ano Novo, ela não só é lançada na época de final de ano, mas também a história envolve isto. Nos 2 anos anteriores havia lançado, até havia anunciado alguns para vocês aqui nos episódios, se eu não me engano. E agora foi lançado no final do ano passado a aventura Love Bites, então também se passa numa ideia de Réveillon, vou falar um pouquinho mais sobre ela para vocês. A aventura Love Bites então é apropriada para neófitos, ou seja, personagens iniciantes que estão começando agora uma aventura, uma crônica. Esses personagens então são convocados pelo príncipe da cidade para uma missão. Ele quer que eles escoltem um vampiro mais novo, que é ligado a ele ali, é um tipo de filho de sangue, ou neto, depende da geração ali, enfim. E só que esse personagem que tem que ser protegido, ele vai ir para uma festa de ano novo numa região dominada por Nosferatus, um labirinto de Nosferatus aí, que é um dos clãs do Vampiro a Máscara, né? Então, os jogadores têm que escoltar esse personagem e manter a segurança dele. Só que, como a gente pode imaginar, obviamente, muitos problemas vão surgir, muitos perigos vão aparecer, e eles vão ter que lidar, então, com essa região dominada por Nosferatus, pelos perigos que surgem, tudo isso mantendo a salvo esse vampiro novato aí. Então, bem legal a aventura. Eu vou deixar o link para vocês aqui, para quem quiser baixar ela. Como eu disse, é gratuitamente. Você entra no site da Renegade Game Studios, faz o mesmo processo de compra ali, só que como o valor dele é 0, você não vai precisar botar cartão nem nada, só vai terminar de finalizar a compra ali, criar uma conta se você não tem, e aí vai baixar o PDF gratuitamente. Eu acho bem legal essa iniciativa, então, da editora de lançar todo final de ano uma aventura. Certamente a gente vai criar expectativa para que isso se mantenha nos anos seguintes, mas é legal também pensar nessa temática aí de Réveillon e pensar em aventuras dentro do universo de Vampiro com isso. Então, bem legal. Espero que continue essa iniciativa. Vamos acompanhar aí no final de 2024. A outra novidade do Mundo das Trevas que eu falei para vocês é que foram anunciados numa live final do ano passado 3 novos lançamentos. O primeiro eu já tinha falado, que é o Blood Sigils. Eu falei aqui que é um livro, um suplemento focado no uso de sangue de vampiro para, enfim, poderes variados, feitiçaria de sangue, alquimia de sangue fraco, enfim. Então já tinha falado um pouquinho sobre ele, esse é um. Os outros 2, então, são totalmente novidades. O primeiro é uma crônica pronta, ou seja, uma série de aventuras que podem ser jogadas separadamente. São 21 ao todo, mas que, se jogadas juntos, formam uma crônica completa, que é uma crônica, um tipo de campanha de Vampira Máscara. Então, The Crimson Gutter foi anunciado agora. Além dessas 21 aventuras prontas, tem também alguns personagens prontos, e o mais legal é que ele tem um tipo de cidade genérica, no sentido de ela não é tão desenvolvida a ponto de você ter que ler um calhamaço de coisa, ou que seja difícil adaptar uma crônica que você já possua, mas ela tem elementos suficientes para que você consiga facilmente adaptar. Então, essa cidade, além de NPCs prontos, tem alguns materiais extras, tem também 8 regiões, 8 partes de cidade que a gente pode facilmente, uma ideia meio modular, de pegar elas e botar em uma cidade que a gente já tem, ou fazer tudo isso aí realmente ser a cidade nossa, então. Então é legal que ela é uma crônica, tem aventuras prontas para começar a jogar, mas também algumas ideias que a gente pode facilmente ler e colocar na nossa cidade que a gente já tenha desenvolvido. Inclusive, se alguém já
já joga aí alguma crônica de Vampira Máscara em uma cidade brasileira, dá para pegar alguma dessas locações e colocar lá sem grandes dificuldades. O outro lançamento é um suplemento para Vampira Máscara que eu achei incrível. Bloodstained Love aborda como vampiros lidam com romances e com amor. Pelo que foi divulgado, tem bastante material, bastante coisa interessante, então tem dicas de como abordar romances, de como os personagens que são vampiros lidam com essa ideia do amor, do afeto, do romance mesmo. Além disso, tem defeitos novos, méritos, usos de poderes de disciplina exatamente focados nessa temática. Para os narradores também tem dicas de como iniciar uma crônica que seja focada então em romance, que propicie, tem elementos que maximizam o potencial desse tipo de história, então é muito útil para quem vai narrar ou pensa em narrar ou já pensou, ou sabendo agora desse suplemento, pensa, pô, não tinha pensado nisso, quem sabe vou fazer uma crônica sobre, vale a pena dar uma lida. Pensando em materiais mais úteis de fato, mais práticos para usar no jogo, tem 6 personagens prontos que o background deles foi criado dentro dessa temática, então é legal para já ter um exemplo mais prático, mais direto, ou NPCs prontos para já colocar numa crônica. E muito importante, o livro também tem conteúdo sobre cuidados ao abordar esse tipo de tema na mesa. Então ele tem várias ressalvas ali, não é leviano nesse sentido. Tem também ferramentas para manter os limites na mesa, saber até onde pode ir nesse tema, obviamente. Então é bem legal. A 5ª edição, o livro básico do Vampira Máscara, 5ª edição, já tem vários tópicos ali sobre cuidados a se ter, sobre temas sensíveis dentro do vampiro, a ideia da sessão 0, se pensar sobre isso, mas também os jogadores sempre terem em mente que alguns tropos desse tipo de história, eles podem ser perigosos, e agora o suplemento também, dentro do tema dele, dentro do foco dele, também traz esse cuidado, então bem legal. Claro que eu não li o livro ainda, então a gente não tem um detalhamento dele sobre como ele abordou essas questões, tanto as ideias, os planos, enfim, tudo que está sendo pensado, quanto esses cuidados a se ter, mas eu acho que só o fato de se pensar nesse tipo de conteúdo, de lançar um suplemento com essa temática, é algo que eu acho bem legal. O Vampira Máscara sempre teve essa ideia, já falei isso em outros episódios, como eu acho que o Vampira Máscara, o mundo das trevas de maneira geral, ele é muito feliz em pensar em suplementos que expandem o tema do jogo em geral, ele não é tão focado em mecânica, pelo menos não somente nisso, e acho que esse exemplo agora, esse suplemento é um exemplo perfeito disso, pegar um tema, pensar numa temática, um conceito, seria basicamente pensar assim, os vampiros podem realmente amar, eles sentiriam um amor de verdade, pensar nessa pergunta, nesse tema e criar sobre isso, se debruçar sobre isso e trazer vários questionamentos, várias ideias, pensar em várias crônicas, em várias cenas sobre isso, então acho muito legal, acho muito válido esse lançamento. Quando tiver ele aí, certamente vou tentar colocar minhas mãos e ler mais sobre isso. A próxima notícia, então, é que vai haver o lançamento de uma edição definitiva de Ars Magica. Se você não conhece Ars Magica, é um jogo antigo, ele é da final da década de 80, foi escrito pelos mesmos autores aí do Vampira Máscara, que eu acabei de falar, o Mark Hanhagen e o Jonathan Twitch. O Mago Ascensão, que faz parte do mundo das trevas, tem também essa ideia dos magos, dos personagens jogadores interpretarem magos, pensarem nas filosofias da magia, enfim, tudo mais isso. O Ars Magica é um pouquinho diferente, então ele tem uma outra pegada. O Rafael Balbi, do Café com Dungeon, acabei de falar pra você sobre a volta do Café com Dungeon, ele nos episódios da primeira fase do Café com Dungeon falou bastante sobre Ars Magica, ele já jogou bastante. Se ele falar mais sobre essa edição definitiva que tá vindo, eu comento pra vocês. Mas o legal é que o Ars Magica, existindo aí há 30 anos, ele teve, obviamente, várias edições. Algumas delas foram trazidas pro Brasil já na década de 90 lá. E agora vai ter uma edição definitiva que parece abarcar todas as variações que tiveram ao longo das edições. Então, certamente é legal pensar nesse jogo que tem um nome muito forte no mercado, que ele tem uma base muito consolidada de fãs, tendo uma versão aí que talvez consolide tudo isso. Então, quando tiver mais novidades, eu vou trazer para vocês aí. A última notícia é um financiamento coletivo que está rolando agora, está aberto ainda, vou deixar o link para vocês darem uma olhada no Catarse lá, do Nômades RPG. Esse é um RPG de fantasia moderna, tem um conjunto de regras próprio, no qual você interpreta um nômade, que são pessoas que conseguem passar pelo véu que separa os vários mundos, os vários universos. E além do conjunto de regras, o jogo possibilita jogar ele em vários formatos, então formato em grupo, coletivo e também solo, então ele tem regras para se jogar solo, somente um jogador consegue fazer isso. Como eu disse, eu vou deixar o link para vocês darem uma olhada aqui na página do Catarse, tem bastante explicativo lá, o formato do livro, são mais de 250 páginas, então é um projeto bem legal. Janeiro não é uma época que costuma ter muito financiamento coletivo aberto, então é legal que se você quiser conhecer, tá a fim de apoiar algum financiamento do mercado nacional, apoiar a cena nacional, Nômades RPG, dá uma olhada lá. Esse foi o nosso episódio do D12Cast sobre notícias do mercado de RPG. Tivemos novidades aí sobre o mercado brasileiro, financiamento coletivo, anúncios sendo feitos, sobre o mercado internacional também, as mágicas edição definitiva, lançamentos de Vampira Máscara, bastante coisa, enfim. Como eu havia comentado no episódio anterior sobre o futuro do canal,
Este ano, a partir de 2024, então, teremos um episódio inédito toda quarta-feira de manhã, então, do D12Cast. Um episódio por semana, sendo que a última quarta-feira do mês, o último episódio do mês, sempre vai ser o Notícias de RPG, como foi agora. Então, você, uma vez por mês, vai ter um resumo do que foi anunciado, divulgado, feito por editoras, por produtores de conteúdo, enfim, pela comunidade em geral. Obrigado por ter acompanhado esse episódio e o canal em geral. Chame os amigos também, pois toda quarta-feira, uma vez por semaninha, estarei eu aqui, Matheus Chamati,